Irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos este evangelho que está sendo estudado nesse trimestre, que é o Evangelho de Marcos. E a esta altura chegamos ao capítulo 10, não é? E vamos otimizar o tempo, aproveitando o máximo possível, entrando nos assuntos que são abordados aqui por Jesus. Só lembrando que o Evangelho de Marcos, ele teve a iniciativa do escritor escrever esse evangelho, João Marcos, não é? Sobrinho de Barnabé, mas o autor intelectual desse evangelho é o apóstolo Pedro, que é quem serve de fonte de informações para Marcos redigir os relatos aqui vistos nesse evangelho. E foi o primeiro evangelho a ser escrito, ok? Vamos lá. Então, a altura do capítulo 10 do evangelho de Marcos. O Evangelho de Jesus, segundo, conforme escreveu Marcos, que o apresenta como servo incansável. Tá? No capítulo 10, nós vamos aqui, primeiro tópico, abordar de 10 de 1 a 12. Que diz assim, a condição para o divórcio. Tá? Levantando-se dali, Jesus, com os discípulos, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Muito bem. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o para experimentar, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes, quem vos mandou Moisés? Quer dizer, Jesus responde com outra pergunta. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Quer dizer, eles jogam a responsabilidade em Moisés. Tá? Porém, Jesus diz, respondendo-lhes, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Observe, Deus fez macho e fêmea. Não precisa explicar nada, né? Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Serão os dois uma só carne. E assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, ou seja, a fórmula que Deus criou, não o separe o homem e não desfaça o homem. O homem, ao desfazer isso, está entrando num terreno perigoso e vai enfrentar o juízo do Todo-Poderoso naquele grande dia. Muito bem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogar acerca disso mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela, ou seja, contra a esposa. E se a mulher deixar o seu marido, e casar com outro, adultera. Tá vendo? Jesus não alivia nem para um lado e nem para o outro. Muito bem. O que diz então a lei de Moisés? Entre os judeus, o divórcio era um tema frequentemente debatido. Havia duas escolas de ensino sobre o tema. A posição mosaica era a de que o homem podia dar carta de divórcio à sua mulher, desde que fosse encontrada comprovada a infidelidade da esposa. Tá? Desde que fosse encontrada comprovada a infidelidade da esposa. Porém, nós vamos colocar o seguinte, que ao longo do tempo, eles foram banalizando esse mandamento. Tá? Eles davam carta de divórcio por qualquer motivo. Eles davam carta de divórcio por encontrar alguma coisa desonrosa na mulher, um sinal, alguma coisa que não agradasse a eles, sob pretexto de que a mulher sendo mais frágil, tá? Indefesa perante uma sociedade que predominantemente patriarcal, eles então liberavam mesmo, impetravam a carta de repúdio e casavam-se com outra mulher. E a posteriori instituíram a poligamia, coisa que Deus jamais instituiu e aprovou. Tolerar não é aprovar. Permitir não é aprovar. Certo? Deus permitiu, mas não aprovou jamais a poligamia. Inclusive, os servos de Deus caíram nesse erro terrível, pagaram um preço terrível. Ó, muito bem. Deuteronômio 24, de 1 a 4 diz, se um homem tomou uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, observe, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio,
e lhe der na mão e a despedir de casa, se ela saindo de casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termos de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Não é? Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, a mulher que foi repudiada pelo primeiro marido, não é? Foi e casou com outro homem. Este homem a repudiou, morreu. Ela não poderia voltar a ser esposa do primeiro marido. Não é? Pela lei, não, porque isso seria abominação perante Deus. Não é? Então, veja quantas nuances tem essa lei no Antigo Testamento. Mas vamos prosseguir. A interpretação do mandamento. Entretanto, há diversas ou diferentes interpretações do que vier a ser infidelidade. A escola de Shammai admitia a dissolução do casamento apenas em caso de infidelidade da mulher. Né? Apenas em caso de infidelidade da mulher. Já a escola de Hillel adotava uma posição acomodatícia e mais flexível, permitindo o divórcio em diversas situações. Jesus, porém, diz que a concessão mosaica era uma permissão em razão da dureza dos corações, ou seja, da inflexibilidade dos corações ante o mandamento divino, não é? Que era da indissolubilidade do casamento. Então, veja que Jesus coloca o casamento e a proteção aos cônjuges no nível máximo. Não é só a mulher que é protegida, principalmente a mulher, mas também o casamento como um todo é protegido. Não é? Interpretação do mandamento. Jesus deixa claro que o casamento é entre um homem e uma mulher e que ambos devem deixar pai e mãe vindo a constituir nova família. Certo? O casamento deve ser uma extensão da família do pai do noivo, ou da mãe da noiva, ou do pai e vice-versa. É uma família que se inicia de duas pessoas que passam a viver juntas após receber a bênção do matrimônio e constituir a nova família. Entende? Não é uma extensão da família do pai do noivo ou do pai da noiva, que moram juntos as duas famílias. Isso não vai dar certo. Não é? Está escrito que quem casa quer casa. Não é? Jesus diz também que o homem ou mulher que, por quaisquer motivos fúteis, repudiarem um ao outro, cometem adultério. E ambos expõem o outro ao adultério. Por motivos fúteis. Não é? Envelhecimento da mulher, ou qualquer coisa que havia naquela época, que era considerado motivo justo para o indivíduo repudiar sua esposa, eles faziam isso e repudiavam mesmo, sem que estivesse inserido nesse contexto a infidelidade conjugal, que era a única exceção pela qual Deus permitia e permite a realização de novas núpcias, né? De novo casamento. Jesus abençoa as crianças e traziam-lhe crianças. Agora nós estamos aqui em Marcos 10, de 13 a 16. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam-a para que não as trouxessem. Tá? Os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. De verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou ou as abençoava. Jesus abençoa as crianças. Cristo é o defensor das crianças. Cristo é o pai das crianças. Não no sentido de as ter gerado, mas é aquele que é o pai no sentido de ter criado as crianças. Porque todos nós um dia fomos crianças. Não é? Todos nós somos crianças. E, de certa forma, não é? Para Deus, nós sempre seremos crianças, como filhos amados que somos. Como vimos nos versículos anteriores também, das mulheres. Jesus é o defensor das crianças, das mulheres e do próprio casamento. Jesus ensina que
O reino de Deus é das crianças. Crianças inocentes. Quando se fala criança aqui, excetua-se crianças que estão dentro daquele contexto de fora da idade da razão, exercendo a sua idade da razão e sendo maldosas, exercendo estutícia, exercendo malignidade. Não. Essa criança aí, ela já pode receber o juízo de Deus. Porque em Apocalipse, capítulo 20, fala que vi diante do trono, em pé diante do trono branco, grandes e pequenos. Grandes e pequenos ali não é de condição social. Grandes e pequenos ali são adultos e crianças. Crianças que atingiram a idade da razão e que serão julgadas e que irão, lamentavelmente, experimentar a condenação eterna, porque já exercem as suas faculdades mentais e demonstram isso com as suas ações. Provérbios diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se são justas ou más. Entende? Então, quando se diz que o reino de Deus é das crianças puras, das crianças piedosas, das crianças que mantêm a pureza. Entende? Das crianças que são de Cristo. E todas as crianças podem ser puras, podem ter seus corações puros e purificados, desde que os pais as tragam a Cristo e que elas mesmas, quando estiverem na idade da razão, se deixem instruir e venham a exercer o seu poder de escolha, que é dando-se por Cristo, que é o seu supremo benfeitor e Criador, que as ama tanto. E como o Senhor se entristece quando uma criança entra pelo caminho errado e dá tanta tristeza e vergonha para os seus pais, não é verdade? Bem, o segundo aspecto é que Jesus quer as crianças perto dele. Ele quer as crianças todas perto dele. E ele quer que as crianças, ele vê as crianças como um exemplo de dependência e receptividade e inocência. As crianças expressam dependência, tá? Receptividade e inocência. Quando você vê uma criança independente, isso é algo anormal. Isso não é um comportamento de uma criança pura, de uma criança obediente. Ok? Muito bem. Essa criança está com desvio de conduta, se tem esse comportamento. Vamos para o terceiro tópico dessa lição, do capítulo 10 de Marcos, que é o episódio entre Jesus e o jovem rico. Tá? Vamos lá. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, ele lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, observe, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás. Jesus citando para ele. Jesus não está perguntando. Jesus afirma, tu sabes os mandamentos, e os cita. Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Aí vem a réplica do jovem, ele diz, ele, porém, respondendo, ele aqui é o jovem, o homem, lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado ou guardei desde a minha mocidade. Ele não era tão jovem assim, né? Texto de jovem, mas não era tão jovem. O cabeçalho era um homem que desde a sua mocidade, observa, ele diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus respondendo, Jesus olhando para ele, o amou. Ele disse, Jesus foi fundo da alma dele, olhando dentro dos olhos dele, e disse, falta-te uma coisa. Na verdade, essa uma coisa era tudo. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que é que, na verdade, Jesus estava entendendo, Jesus estava exigindo deste rapaz, deste homem? Quando ele disse, falta-te uma coisa, quando o Senhor Jesus disse, falta-te uma coisa, esta uma coisa, na verdade, era a mais importante da lei, que era o amor a Deus e o amor ao próximo. Não é? Amará, o primeiro e grande mandamento, do qual depende toda a lei, e Jesus falou isso em Mateus 22, 38, não é? É esse. Em Marcos 12, 30, Jesus falou, este é o grande mandamento, primeiro e grande mandamento da lei, no qual defende toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento que regula, é o mandamento do qual depende a lei e os profetas. Então, quando Jesus exige que ele vai e venda tudo quanto tem, Jesus está dizendo a ele o seguinte: prove, demonstre com essa atitude que você ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Ele é reprovado. Ele é reprovado nesse item, porque ele fica contrariado. Então, quando ele disse que guardou tudo isso, é mentira. Foi uma guarda religiosa, uma guarda sem renúncia, uma guarda sem a verdadeira conversão, sem um verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Foi reprovado, lamentavelmente. Auto-reprovou-se com essa palavra, ele saiu contrariado, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ora, Jesus não queria que ele vendesse tudo, no sentido de se desfazer, mas ao demonstrar essa atitude, ele realmente entronizaria Deus no seu coração, não é? E continuaria com as suas riquezas, não é? E faria delas algo melhor do que ele tinha feito até hoje, porque Deus não deixaria desamparado. Deus manteria o seu status, a sua riqueza, e ainda que ele tivesse que diminuir a sua riqueza, mas ele teria um tesouro muito maior no céu. Mas ele foi reprovado, porque ele deu provas nisso de que ele não amava a Deus nem o seu próximo. Certo? Bem, o encontro com o jovem rico, algumas questões. Vamos aqui rapidamente pincelar. O jovem indaga a Cristo sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus mostra a ele que somente Deus é bom. Então, Jesus indaga sobre os mandamentos. Cita-os ao rapaz que diz: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Nós sabemos que ele mentiu. Tá? Ele não foi verdadeiro. Ele achava que guardava. Mas era uma guarda religiosa, era uma guarda ritualística. Era na base do ritual. Era na base da religiosidade. Tá? Da observância mecânica e religiosa. Não era Deus entronizado no coração dele. Não era, de forma alguma. Porque se fosse, ele obedeceria ao que Jesus falou. Embora dissesse que guardava os mandamentos, na verdade, ele quebrava o primeiro de todos, que é: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Sua contrariedade era a prova de que sua vida era superficial e religiosa. Pronto. Entendeu? Então vamos para Marcos 10, de 23 a 31. Aí Jesus fala para os discípulos que ficam espantados com essa resposta que Jesus dá com a decisão do jovem, em decorrência da decisão do jovem, desse homem, né? O homem vai contrariado, e Jesus diz que dificilmente os ricos entrarão no reino de Deus. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas? Jesus não disse que não entrarão. Jesus disse que para os ricos é mais difícil. Porque os ricos têm a sua riqueza como um muro, como uma cidade forte. Não é? E as suas riquezas chegam a ser, em alguns momentos, como o próprio Deus. Como Deus. Não é? O indivíduo não admite que aquilo ali é algo que ele tem que desfrutar, que Deus quer que ele desfrute, mas que ele não se apegue àquilo. E realmente é muito difícil o ser humano estabelecer essa dicotomia. Eu sou rico, mas ao mesmo tempo eu abro mão disso. Não é abrir no sentido de dar tudo a todas as pessoas e deixar a família na miséria. Não, não é isso. É não se apegar a isso. É não deixar que isso se intronize no seu coração. Que isso norteie suas ações. Não é? Que isso norteie a forma que você vai tratar as pessoas, diminuindo-as, porque você tem mais, os outros têm menos, porque você é mais elevado, os outros são mais rebaixados socialmente ou financeiramente. Então o rico, Jesus disse que dificilmente os ricos entrarão no reino de Deus, com muita dificuldade. Por quê? Porque o rico terá mais renúncias a fazer. O pobre tem menos renúncia a fazer, o rico tem mais renúncia. O rico tem mais coisas para renunciar. Né? O rico tem mais coisas a renunciar, ele tem mais opções. Ele tem mais opções de desfrute. Ele tem mais opções de riqueza, que as riquezas lhe proporcionam, do conforto que a riqueza lhe proporciona. Não é? O indivíduo não vai à igreja porque ele tem uma casa de praia. Mas antes que ele tinha casa de praia, ele ia. Antes que ele tinha casa de campo, a fazenda, ele ia. Mas agora ele tem. Conta-se que o irmão pediu a determinada pessoa, irmão pobre. Ele pediu para que o pastor orasse por ele, para que Deus desse uma bicicleta a ele. Deus deu a bicicleta. Tá? E aí, ele começou a ser fiel no dízimo, Deus abençoou e Deus deu um carro para ele. Quando Deus deu o carro, ele deixou de ir para a igreja.
porque ele usava o domingo pela manhã, que era o dia do culto ao Senhor, e da EBD, para ficar lavando o carro. Mas isso é uma história que se conta, não é uma história, é uma história de experiência que acontece. O homem não ficou rico. Agora você imagina se ele ficasse rico, o que ele faria? Tem gente que, se ficar rico, abandona a esposa, vai atrás de uma mulher que supostamente é mais bonita, que vem apenas com interesses no dinheiro amealhado por esse indivíduo, e ele acha que é porque ele acha que é porque ela o acha atraente e bonito. Não é nada disso. Entende? Então, a riqueza, a fascinação das riquezas para o rico o faz ter mais renúncia, mais coisas a renunciar. Por isso que dificilmente um rico entra no reino de Deus, porque nem todos têm essa capacidade de renunciar a tudo isso e vir a Cristo. Renunciar não é abandonar, não é deixar de ser rico, não é isso. É renunciar no sentido de destronar isso do coração e colocar Deus como prioridade no seu reino, abraçar os valores do reino, da humildade e etc. Ok? E os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus disse, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Sério? Confiar já estabelece uma relação mais profunda, né? Confiar nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é uma hipérbole, né? Do que um rico entrar no reino de Deus. Tá? É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, uma linha grossa passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, um rico que confia nas riquezas. Porque ele não vai conseguir, ele não vai estabelecer, chegar a este nível de renúncia que o Evangelho exige para que o reino de Deus seja franqueado para ele. Para que ele se torne como criança, isso não vai acontecer. Mas há muitos ricos piedosos que entram no reino de Deus porque se fizeram como crianças, né, e renunciaram. Marcos 10, 23. E eles se 10 de 23 a 31. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Os discípulos perguntaram a Jesus. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus não há impossíveis para Deus. Tá? Não para Deus, mas para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse, observe, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes, tanto já nesse tempo, em casas, em irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, e com perseguições, com dificuldades, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Em resumo, Jesus está dizendo, deixou claro aos discípulos que os ricos dificilmente entram no reino de Deus. E também ele deixa claro que para Deus tudo é possível. E que há recompensas para aqueles que o seguem, tanto nesta vida, quanto na vida eterna por vir no seu reino eterno, quando foi estabelecido de forma definitiva. Ok? De forma escatológica. É o que nós aguardamos. O reino de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai naquele dia. Mas há recompensa sim nesta vida. Não é? A vida do crente, todo crente tem melhorado de vida. Todo crente que é fiel a Deus, não é? Abunda em bênçãos. Sim, porque Deus quer que nós sejamos prósperos nessa vida. Deus não quer que a gente passe pela vida se arrastando. Não, Deus nos abençoa. Deus tem nos dado vida, tem nos dado filhos, esposas, tá? Irmãos, irmãs. Aí tem aumentado nossas... Nós temos muito mais hoje do que quando aceitamos a fé. A verdade é essa. E vai aumentar cada vez mais com a bênção de Deus. Muito bem. E iam pelo caminho de Jerusalém e Jesus ia diante deles. E eles se maravilhavam e seguiam atemorizados. Aí, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes que o que convinha, o que lhes devia sobrevir. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, quer dizer, aos principais sacerdotes, tá? E aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, quer dizer, aos romanos, que são as autoridades políticas, né? Os escribas e fariseus, os sacerdotes, os saduceus, eram autoridades religiosas, não tinham o poder de matar, de impetrar a pena capital, mas o entregariam aos gentios, isto é, ao poder político, ao poder de Roma, poder governamental da pessoa de Roma ali,
representado por Pôncio Pilatos, que representava o imperador da Judéia, era o prefeito, o procurador, o governador, como queira, e o encarcerarão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então ele reitera, ele prepara os discípulos para o que vai acontecer em Jerusalém, né? Que é o fato de que tudo isso que lhe sobreviria era o cumprimento das escrituras que revelavam o plano de Deus sobre o preço da redenção que Cristo iria pagar e pagou para resgatar o seu povo e todos os que nele crescem. Preço de redenção, preço de resgate, morte vicária, morte substitutiva. Não é? Ele foi morto pelos nossos pecados, não é? E foi ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Então, o resumo dessa passagem é Marcos 10, de 32 a 34. Jesus prediz sua morte, Jesus prediz seu martírio, Jesus prediz sua rejeição em Jerusalém, como está em Isaías, ele era rejeitado, o mais indigno dentre os homens, Isaías 53, né? E Jesus prediz a sua ressurreição, como está também nos profetas, que ele voltaria ao terceiro dia, Oséias 6, versículos 3. Muito bem. Agora vamos ao pedido pouco ou nada sábio da mãe de Tiago e João, filho de Zebedeu. Marcos 10, de 35 a 45. E aproximando-se dele, isso é de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhes disse: Que queres que vos faça? E eles lhes disseram. Na verdade, a mãe estava também participando da coisa aí. Mateus revela isso. Concede-nos que na tua glória nos assentemos uma à direita e outra à esquerda. Falavam do reino messiânico, vindo já com poder, grande e glória, e que esses dois iriam assentar ao lado, destacados dos demais apóstolos, e até da igreja, né? Olha que pedido que eles pediram, achando que era assim que a coisa ia acontecer. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis vós o que pedis. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ser batizado com o batismo com que sou batizado? Jesus não está falando primeiro do cálice do vinho, não. E nem está falando do batismo em água. Jesus está falando do cálice. O cálice aqui é o cálice do sofrimento. Lembre-se que no Getsemane, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, se possível for. Era o cálice do sofrimento que eu aguardava. Que ele tomou todo ele cheio. Era o cálice da ira de Deus. Era o cálice do sofrimento pelos pecados da humanidade. E o batismo era igualmente o batismo do sofrimento. Ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu, como diz em Hebreus capítulo 5. Que sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Não é? Tendo oferecido nos dias de sua carne grande clamor com lágrimas, e foi ouvido por causa da sua obediência, ou seja, da sua piedade. Ouvido sim, atendido não. Ser ouvido não significa ser atendido. Jesus foi ouvido, mas não foi atendido, porque ele pede ao Pai que afaste dele o cálice, mas o Pai não afastou. Então os discípulos e a mãe deles, esses dois aqui, João e Tiago, naquela altura, não sabiam o que estavam pedindo. Tá? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse: em verdade vocês bebereis o cálice que eu hei de beber. Mas, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Vocês beberão, quer dizer, eles beberiam no futuro, mas naquele momento eles não podiam beber esse cálice. Ou seja, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete a mim conceder. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Ou seja, e os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Os demais ouviram isso e ficaram. Isso desagregou. Isso tornou o ambiente inamistoso. Isso incitou um ciúme, emulação no grupo. Por causa do pedido pouco ou nada sábio desses rapazes e da mãe deles. Mas Jesus, chamando-os assim, disse-lhes: sabeis que os que se julgam ser príncipes das gentes e delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o serviçal. Esta é a lei do reino de Deus. Esta é a lei do reino de Deus. Ou seja, no reino de Deus, para ser exaltado, o indivíduo tem que se humilhar.
tem que se auto-humilhar, não é ser humilhado. Tem muita gente que cita o versículo de Mateus 23:12 errado, diz assim, os humilhados serão exaltados. Não, não é os humilhados, não. Não são os humilhados, não. É aquele que a si mesmo se humilha diante de Deus. Como diz em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, no reino de Deus, é necessário descer para subir. É necessário ser humilhado para ser exaltado. Se humilhar para ser exaltado. E no reino de Deus não se entra sem sofrimento. Não há como entrar no reino de Deus sem uma dose de sofrimento. Coisa que os crentes hoje não querem saber disso. Entendeu? Muito bem. Mas entre vós não será assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso serviçal. Aquele que quer se destacar, aquele que quer posição, que quer mandar, que faz da igreja um campo de batalha, o seu feudo. Isso não é servo de Deus, isso não é posição de servo de Deus. Porque o servo de Deus deve servir a todos. Olha aqui. Aquele que quiser ser grande deve ser o primeiro a servir. O primeiro a servir. Não é querer ser servido e mandar em todo mundo. Não. Isso não é para a igreja. Isso não é para acontecer na igreja. A igreja não é campo de batalha, nem lugar para se pleitear. Não é pódio. De forma alguma. Não é campo de batalha, de lutas ideológicas e outras coisas mais. Nada disso. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Seja o servo de todos. Esta é a lei do reino de Deus. O que quiser ser grande, seja pequeno. O que quiser ser grande, deve ser o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. É o modelo. Tem que seguir o modelo, temos que seguir o modelo de Jesus, senão estamos já desenganados, reprovados por Deus. Pode ter certeza disso. O indivíduo está reprovado por Deus se ele se auto-intitula o grande. Enfim, aquele que é o mais forte, o que sabe tudo e que pode tudo e que quer sublevar-se sobre as pessoas. Sobrelevar-se sobre as pessoas. Isso reprova o servo de Deus. Que nós sigamos o exemplo da humildade do Senhor, que é o parâmetro para todos nós. Explicação sobre o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Fica claro, pelas palavras de Jesus, que ela não sabia o que pedia. Assim como também nós não sabemos o que pedimos muitas vezes. Seu pedido afrontava os demais apóstolos. Podiam eles beberem um cálice de batismos que Jesus ia beber do reino de Deus? Batismo de sofrimento? Batismo de agonia? Batismo de humilhação para depois ser exaltado? Tem um preço a ser pago. A salvação é de graça, mas o preço para entrar no reino de Deus existe. Não é? Os lugares de honra são da exclusiva autoridade do Pai. É Deus o Pai que decide quem vai sentar aqui e quem vai sentar acolá. Entendeu? E somente Ele concederá aos que Ele julga que estão preparados. Jesus disse que é o Pai que vai fazer isso. Então ela errou grandemente no seu pedido. Como muitas vezes nós erramos também. Explicação sobre os pedidos dos filhos de Zebedeu. O Filho do Homem veio para servir. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Todos nós que o seguimos devemos servir como ele serviu, e participarmos de seus sofrimentos. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com batismos com que eu sou batizado? Batismo de sofrimento, de afronta? Calúnia? O servo de Deus é caluniado, o servo de Deus é caluniado sem nada ter feito, né? E tem gente que é caluniado tendo feito por merecer. Aí não há defesa. Mas o verdadeiro servo de Deus que anda na luz, na presença do Senhor, ele é caluniado sem nada ter feito. E ele sofre o resto das aflições de Cristo sem também merecer aquilo. Então ele é um bem-aventurado. E vai entrar no reino de Deus. Agora vamos partir para a parte final, que é a cura do cego Bartimeu. Muito bem. Jesus está chegando próximo de Jerusalém, está passando por Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo Jesus de Jericó, com seus discípulos, estava saindo já da cidade, e uma grande multidão o seguia. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, o nome dele quer dizer Bartimeu, quer dizer filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Era um cego, tornou-se mendigo devido à sua condição de um pária social. A cegueira impossibilitava, incapacitava o indivíduo, assim como a tetraplegia
a paraplesia. Não é? E outro, e ouvindo que era Jesus, ele ouviu que era Jesus. A fama de Jesus correu. E esse homem ouviu falar de Jesus, o Nazareno. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos se repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram um cego, dizendo: tem ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele te chama. Jesus te chama. Que maravilha! Ele, levantando-se, lançando de si a capa, que não ia mais precisar dela. A capa era algo que o cego tinha de mais precioso, porque com ela ele se protegia do frio, com ela ele se enrolava para dormir, e com ela ele fazia aquele assento ali, né? Protegia-se para sentar-se no chão, nos lugares, enfim. Era cobertor, era protetor de chuva, do sol, era tudo. Ele lançou de si a capa e levantou-se e foi ter com Jesus. Decidido, resoluto. E Jesus, falando com ele, disse: o que queres que eu te faça? Ele tinha muitos problemas. Mas Jesus perguntou ao cego: o que você quer que eu te faça? O cego disse: mestre, que eu tenha vista, ou seja, que eu veja, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Muito bem. A cura de Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Bar, filho. Timeu, o nome do pai dele. Filho de Timeu. Seu nome quer dizer isso. Clama pelo Messias, filho de Davi, o rei. Ele reconhece Jesus, o descendente de Davi, o Messias vindo da linhagem de Davi. Isso não é uma linguagem qualquer. Isso não é um clamor qualquer. Ele está chamando Jesus de Messias, crendo no seu coração. E Jesus sabe que aquele clamor é verdadeiro. E tinha fé genuína ali. Jesus para e manda trazê-lo. De pronto ele, levantando-se, largou a capa e de um salto foi ter com Jesus. Jesus o pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu torne a ver. Jesus diz a ele que está curado porque teve fé. Vai, a tua fé te salvou. Fé genuína, que o cura e que o salva. Aleluia. Logo, a cura está também presente no Evangelho. E o Evangelho, onde não há cura, o Evangelho deve ser questionado. Mas a cura está presente no Evangelho. A cura é o novo nascimento, a santificação, o crescimento, o abandono dos pecados, a obediência à palavra de Deus, a submissão aos pastores. Tudo isso está no Evangelho. Os dons espirituais, desde que liberados pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade, mas não podemos negar nada disso. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus.